Iniciando mais um vídeo com resolução da prova do concurso público da Prefeitura do município de Pilar. O cargo de professor são as questões de matemática, raciocínio lógico dessa prova. Prova tipo 1. Questão 16. Uma população de bactérias dobra a cada semana. Considerando que, em 1/1 de 2019, a referida população era constituída por 150 bactérias, e em 19 de março do mesmo ano, tal população possuía, então quer saber em 19 de março quantas bactérias tinha nessa população. Ela começa com 150 bactérias. Vamos contar quantas semanas tem nesse intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, a gente vai ter 11 semanas. Começa no dia 1 de janeiro de 2019. Então, em janeiro a gente tem 1, 2, 3, 4 semanas. Fevereiro, mais 4. E até o dia 19 a gente completa mais 3 semanas, totalizando então 11 semanas. A população de bactérias está dobrando a cada semana, a começar por 150 bactérias. Então, antes a gente tinha 150 bactérias. Aí, passou uma semana. Passou uma semana, dobrou para 300. Passou mais uma semana, dobrou novamente para 600. E assim por diante, tá certo? Então, vai dobrando a cada semana. Eu quero saber o total de bactérias na última semana. Então aqui tu percebe que a gente tem, 150, 300, 600, depois seria 1.200, depois 2.400. Esses termos aqui, eles são sequências, são números, são termos de uma progressão aritmética, que é uma progressão geométrica. Porque a cada termo a gente vai dobrando por 2, vai multiplicando por 2 para descobrir o termo seguinte. Ou seja, esse 2 aqui, para nós, vai ser a razão. E o primeiro termo dessa progressão aritmética é o 150. E são 11 semanas. Se são 11 semanas, eu vou ter quantos termos? Eu tenho um primeiro termo, que é antes de contar a primeira semana. E depois eu vou somando 11 semanas, ou seja, eu vou ter 12 termos. A gente quer descobrir, então, qual é o 12º termo. O 12º termo vai ser igual ao primeiro termo, que é 150, vezes o Q, que é 2 elevado a 12 menos 1. Então, esse A12 vai ser 150, que multiplica 2 elevado a 11. Então, esse A12 vai ser 150, 2 elevado a 11, isso é 2 elevado a 10 vezes 2. 2 elevado a 10 é 1024. Então, isso aqui vai dar 2048. Então, a gente vai ter que multiplicar 150 por 2048. Isso vai dar 307.200. 307.200 bactérias. Letra A. (17) 4 amigas, Júlia, Luísa, Maria e Sabrina, irão fazer uma viagem de carro. Considerando que 2 sentarão nos 2 bancos da frente, passageiro e motorista, e as demais no banco de trás, e que Sabrina não tem habilitação para dirigir. De quantas maneiras distintas elas podem se acomodar no veículo? Então, a gente tem banco da frente, banco de passageiro, motorista, passageiro, o banco de trás, T1, e o banco de trás, T2, beleza? São bancos diferentes, tá? Então são posições diferentes. A gente tem 4 amigas para distribuir nessas 4 posições. Só que Sabrina não tem habilitação para dirigir, então ela não pode dirigir. Então, como motorista, a gente só pode escolher qualquer uma das 3, né?
Júlia, Luiz ou Maria. Então aqui eu posso ter somente 3 pessoas como motorista. Como passageiro, Sabrina pode entrar aqui como passageiro, mas a motorista não pode ficar no banco do motorista e no banco do passageiro. Então a gente desconta a motorista. Imagina que Júlia seja motorista. Então pode ser Luísa, Maria ou Sabrina no passageiro. E no banco traseiro 2 pode ter 2 pessoas. E no outro banco só pode ter uma. Assim, pelo princípio multiplicativo, o total de possibilidades que a gente pode formar para todo mundo sentar no carro é 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 18 possibilidades. Letra D. Tá? O detalhe dessa questão aqui é que Sabrina ela não pode ser motorista. Então vocês consideram ela aqui na primeira posição. Questão 18. Um dado honesto com 6 faces numeradas de 1 a 6 é lançado 3 vezes. A probabilidade de se obter 3 números iguais é... Ó, 3 números iguais. Quando eu lanço o primeiro dado, eu vou descobrir qual vai ser o número. Lancei o dado, sei qual é o número. Descobrir qual é esse primeiro número, eu tenho que no segundo lançamento e no terceiro lançamento ter esse mesmo número. Então, para o primeiro lançamento, pouco importa qual é o número. Ele só vai definir os próximos lançamentos. Quando eu cheguei nesse número aí o segundo lançamento tem que ser igual ao número anterior e o terceiro lançamento, o dado tem que ser o mesmo número. Então, vamos pensar assim. Para o primeiro lançamento, não importa. Não importa quem cai. A probabilidade desse primeiro lançamento é simplesmente 6 sobre 6, que dá 1. Eu posso escolher qualquer um dos números no primeiro lançamento. Só que no segundo lançamento, vai importar. Por quê? Selecionei o número no primeiro lançamento, eu tenho que ter esse mesmo número no segundo lançamento. Então, um dado possui 6 números, numerados de 1 a 6, imagina que caiu o número 1 no primeiro lançamento. Então, eu quero que caia o número 1 novamente. Só tem um número 1 no total de 6. E para o terceiro lançamento, a mesma coisa. Eu quero que saia o número 1. É o exemplo, né, que eu estou dando aqui. Pode ser qualquer número, desde que seja igual. Novamente é 1 sobre 6. Tá? Então, a primeira probabilidade é 1. Porque não importa quem é 1, qual o número que caia. Só vai importar para o segundo e para o terceiro lançamento. Então, a probabilidade que a gente vai ter é que saia no segundo e no terceiro lançamento o mesmo número. Notou esse I ou E que eu falei? Então, isso vai dizer que a probabilidade eu tenho que multiplicar as duas probabilidades. São eventos que são dependentes, né? Eventos independentes. Então, a gente quer que a probabilidade seja multiplicada. 1 vezes 6 sobre 1 vezes 6. 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 36. Letra B. Então, tu percebe aí que no primeiro lançamento não importa quem é o número que saia. A partir do momento que tu selecionou esse primeiro número, o segundo e o terceiro lançamento vai importar. Questão 19. Perguntado sobre sua cor, esporte e preferência, 3 irmãs apresentaram as seguintes respostas: azul, vermelho, verde, futebol, vôlei e tênis. Sabe-se que cada irmã indicou exatamente uma cor e um esporte, e que a irmã cuja cor preferida é azul não gosta de futebol. O esporte preferido de Fernanda não é tênis. A cor favorita de Maria é verde. E vôlei é o esporte preferido de Lúcia. Assim pode-se afirmar que... Então vamos lá. Vôlei é o esporte preferido de Lúcia. Então se eu já sei que Lúcia gosta de vôlei, e eu sei que Fernanda não gosta de tênis, quer dizer que Fernanda vai gostar de futebol. Então aqui eu já descobri uma coisa, né? Eu sei que vôlei é o esporte preferido de Lúcia, Fernanda não gosta de tênis, só tem 3 esportes, então Fernanda gosta de futebol. Fernanda tá pro futebol. Futebol é o esporte preferido de Fernanda, tá? Lúcia, vou deixar a Lúcia aqui embaixo. Lúcia, o esporte preferido dela é o vôlei. E
Fernanda, Lúcia. Tá faltando uma irmã. Mariana. Mariana. Marina. Marina. Ó, Marina, Fernanda, futebol. Lúcia, vôlei. Marina, então, vai ser tênis. Beleza, os esportes já estão selecionados. Vamos ver agora a questão da cor. A irmã cuja cor preferida é azul não gosta de futebol. Cor preferida é azul, não gosta de futebol. Quem não gosta de futebol é Lúcia e Marina. Marina. Ela gosta de vôlei e tênis. E a irmã cuja cor preferida é azul não gosta de futebol. Então, ou essa a cor preferida é azul. Só que a cor preferida de Marina é verde. Tá dizendo aqui. Então, a cor azul vai ser a preferida de Lúcia, porque ela não gosta de futebol. E, por fim, a outra cor, verde. Quais são as cores? Vermelho, né? Azul, verde e vermelho. Então, vermelho vai para Fernanda. Então, assim a gente consegue resolver esse tipo de questão, tá? Vai destrinchando e usando ali as proposições que a gente consegue resolver. Então, vamos para as alternativas. A cor preferida de Fernanda é vermelho? É vermelho, sim. Letra A. 19, letra A. Questão 20. Certo homem, traumatizado com o mercado financeiro, guarda seu dinheiro em um cofre em sua casa. Considerando que, em 30 de nove de 2019, ele tinha guardado 7.200 e que, no primeiro dia de cada mês, ele guarda 1.800, 1.800 não, 180, quanto ele terá no dia 31 de 12 de 2023? No primeiro dia de cada mês, né? Então, em setembro ele tinha esse valor de 2019. Então, ó, setembro, aí outubro, novembro, dezembro. 3 meses em 2019. Mais 12, 2019 chegou 2020, 21, 22, 23. Mais 4 anos, ou seja, mais 48 meses. Mais 48 meses, porque cheguei em 2020. Até chegar em 2020 faltava 3 meses. Cheguei em 2020 inteiro, 2021 inteiro, 22 inteiro, 23 inteiro. Ele quer até o dia 31 de 12 de 2023. Então isso dá mais 48 meses. Ou seja, o total aqui de meses que ele guardou dinheiro é 51. Então ele passou 51 meses guardando sempre R$ 180 cada mês, tá? Cada dia primeiro do mês. Então, em outubro ele tinha isso. Aí, em novembro, primeiro mês, 180. Não, isso é setembro, né? Outubro, 180. Novembro, mais 180. Dezembro, mais 180. Janeiro, 2020, mais 180. E assim por diante. Então, ó, são 51 meses. Cada mês ele vai guardar R$ 180. Então, se a gente multiplicar 51 vezes 180, vamos saber quanto ele guardou. Vou fazer aqui do outro lado, 180 vezes 51. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 40, 0 sobe 4. 5 vezes 5, 4. 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 0, 8, 1, 9. 9.180. Foi quanto ele guardou nesses 51 meses. Só que ele tinha guardado 7.200. Então vamos somar 9.180 mais 7.200 para saber quanto dinheiro ele vai ter ao todo. 0, 8, 3. Aqui vai dar 16. 16.380. Letra B. Então você descobre quantos meses ele guardou dinheiro, multiplica pela quantidade de dinheiro que ele guarda por mês e soma com o valor inicial. Questão 21. O professor mente brilhante, ao fazer a média aritmética de 11 números, verificou que era igual a 36. Em seguida, ele tirou um dos números e verificou agora que a nova média passou a ser 30. O número que foi retirado é igual a quanto? Vamos lá. Média aritmética. A média aritmética a gente soma todos os valores,
e divide pela quantidade de valores que a gente somou, que é 11. E isso vai dar igual a 36, que é o que está dizendo na questão. Ou seja, a soma desses valores é 36 vezes 11. 36 vezes 11, isso dá 396. 396. Esse foi a soma de todos os números, para a média dar 36. Ele, em seguida, tirou um dos números e verificou que agora a nova média passou a ser 30. Tirou um dos números e a nova média passou a ser 30. Vamos ver agora essa nova soma. Chamasse soma 1, a soma 2, dividido por... retirei um dos números. Então, a média agora vai ser sobre 10 números, não sobre 11. Então, essa soma sobre 10 vai ser igual a 30. Então, quer dizer que essa soma dos números é 30 vezes 10. Essa nova soma, então, 30 vezes 10, 300. 300, Antes, a soma dava 396. Agora está dando 300. Eu retirei um número dessa soma. Então, quer dizer que esse número que eu tirei é 96, porque é a diferença entre 300 para 396. E a resposta, então, aí é a letra B. Então, você usou a definição de média aritmética, soma todos os números e divide pela quantidade de números. Primeiro vai dar 36, quando é 11 números. Depois vai dar 30, quando é 10 números. Calcula as duas somas. Pelo fato de eu retirar somente um número, eu sei exatamente que esse número que eu retirei é 96. Porque antes uma soma estava dando 396, agora está dando 300. 22. Em uma loja de roupas e calçados, sabe-se que um par de tênis, 2 bermudas e 3 camisetas custam juntos R$ 150. Por outro lado, 2 pares de tênis, 5 bermudas e 8 camisetas custam juntos R$ 385. Nessas condições, o valor a ser pago por um par de tênis, uma bermuda e uma camiseta é... Vamos ver aqui, vamos colocar uma certa álgebra aqui para a gente ver. Um par de tênis, ou seja, um tênis, par de tênis, 2 bermudas e 3 camisetas. Isso vai custar R$ 150. Por outro lado, 2 pares de tênis, 5 bermudas, mais 8 camisetas, vai custar R$ 385. A questão quer saber quanto é que vai custar um par de tênis, mais uma bermuda e uma camiseta. Quanto é que vai custar tudo isso aqui? A gente vai ter que trabalhar com essas equações aqui que a gente tem. Vamos ter que trabalhar com elas para descobrir quanto custa um par de tênis, uma bermuda e uma camiseta. São 2 equações completas e 3 variáveis, então dá para a gente resolver utilizando o sistema. Se eu tivesse 3 equações, eu conseguiria resolver. Mas nós temos que trabalhar com a álgebra para chegar aqui, em algum valor de uma bermuda, uma camiseta e um par de tênis. Então, a gente pode ou somar ou subtrair equações, ou multiplicar equações por constante, que não vai alterar aí o resultado. Então, por exemplo, aqui, se a gente subtraísse essa equação dessa, ficaria um par de tênis, 2 bermudas e 5 camisetas, custando certo valor. Ou a gente poderia multiplicar essa equação de cima por uma constante, por exemplo, 2. Aí não teria mais par de tênis quando eu subtraísse. Mas eu teria, então, uma bermuda e 2 camisetas custando certo valor. Então, vamos trabalhar com isso aqui, tá? Primeiro, vamos subtrair as 2 equações. Como eu disse antes, essa menos essa, eu vou ter 2 par de tênis menos um par de tênis vai ser somente um par de tênis. 5 bermudas menos 2 bermudas vai dar 3 bermudas.
E 8 camisetas menos 3 camisetas, 5 camisetas. 385 menos 150 vai dar 235. Pronto, então cheguei nessa equação aqui, subtraindo as duas. Poderia também multiplicar essa equação de cima aqui por 2, né? Ou por 3. Acho que por 3 deve ser a jogada certa. Se eu multiplicar essa equação de cima aqui por 3, ó, e subtrair ali embaixo, vê só o que vai dar. Essa equação de cima por 3 vai dar 3t. Então, cheguei nessa equação aqui, mas não sei para onde vai. Então, vamos multiplicar essa equação de cima por 3. 3t mais 6b mais 9c igual a 150 vezes 3, 450. E vamos reescrever a equação de baixo. A gente tem 2b, 2t, mais 5b, mais 8c. Tá vendo o que vai dar? Igual a 385. Agora sim. Se a gente subtrair, ó, 3t menos t vai dar 1t, 6b menos b, 1b, 9c menos c vai dar c, 450 menos 385 vai dar 65. E é justamente isso que eu queria. A soma de um tênis, um par de tênis, uma bermuda e uma camiseta. Letra D, 65. Então essa primeira equação aqui de cima não serviu para nada. Percebe aí que multiplicando por 3 e subtraindo, a gente chega no resultado. Questão 23. Uma empresa A possui duas confeitarias, Doce Sabor e Mais Que Sabor. Elas fabricam 3 tipos de bolo, B1, B2 e B3, os quais são feitos de farinha, açúcar, leite, manteiga e ovos. Em cada semana, as vendas dessas duas confeitarias são estimadas de acordo com a matriz M de venda semanal abaixo. Então aqui confeitaria, Doce Sabor, Mais Que Sabor, bolo tipo B1, B2, B3 e suas respectivas vendas de unidades. Para a fabricação desses bolos, o material utilizado é dado pela seguinte matriz N. Então aqui a matriz N, ó, tipo de bolo e os materiais. A fim de atender a demanda de bolos, a empresa quer saber a quantidade de cada uma das 5 matérias-primas que deve destinar às suas duas confeitarias. Nessas condições, a quantidade de leite destinada à confeitaria Mais Que Sabor em litros é igual a quanto? Confeitaria Mais Que Sabor, que é essa confeitaria aqui. Eu quero saber a quantidade de leite que está aqui, nessa coluna. Então, você vai ter que perceber que o bolo tipo B1 consome 500 ml de leite e vai ser vendido 20 unidades. Então, você vai multiplicar 500 vezes 20. 5 vezes 2, 10, com 3 zeros. Só que isso aqui é em ml, né? O bolo B2 vão ser 300 ml e vai ser vendido 20 unidades. 3 vezes 2, 6, com 3 zeros. 6.000 ml. E o bolo B3 são 600 ml e vai ser vendido 40 unidades. 6 vezes 4, 24 mil. 24 ml. Para a gente transformar de ml para litro, ml é mililitro. Para litro, a gente divide por 1000. Então, isso na verdade vai ser 10 litros mais 6 litros mais 24 litros, que vai dar ao todo 40 litros. 40 litros, então a letra A. Questão 24. Admitindo como verdadeiras as seguintes premissas. Premissa 1, o professor não erra. Premissa 2, Lucas é distraído. E premissa 3, quem é distraído erra. Analise as premissas acima e a alternativa correta é: professor não erra. Lucas é distraído, quem é distraído erra.
Olha para essas duas premissas. Lucas é distraído e quem é distraído erra. Se Lucas é distraído e quem é distraído erra, quer dizer que Lucas erra. Não é porque quem é distraído erra e Lucas é distraído, quer dizer que Lucas erra. E se Lucas erra, olha para a premissa 1. Professor não erra. Mas Lucas erra, então Lucas não é professor. Letra B. Professor não erra, Lucas não é distraído. Questão 25, é a última questão. Rosa e Manuel brincam de formar números com 3 algarismos. Manuel desafia Rosa com o seguinte problema. Rosa, quantos são os inteiros positivos de 3 algarismos, dos quais figura o algarismo 5? Após um tempo, fazendo os cálculos, Maria respondeu. Já sei, Manuel. Baseado na resposta de Rosa, Maria? Maria, não, Rosa, né? Rosa respondeu. O número de inteiros positivos de 3 algarismos que figura o algarismo 5 é igual a quanto? Então, são 3 algarismos. Algarismo 1, 2 e 3. A questão não diz que os algarismos são distintos. Isso é importante notar. Não diz que o algarismo é distinto. Então, pode ser qualquer algarismo aí, né? Eu posso repetir os algarismos. Um detalhe. O algarismo 0, ele não pode aparecer aqui no primeiro número. Tá? Porque eu não posso ter 0, 11, por exemplo. Isso é 11. E 11 não é um número com 3 algarismos. A questão deixa explícito. Números com 3 algarismos. Aí eu não posso colocar aqui, por exemplo, 0, 11. 0, 1 e 1, certo? Isso é um número com 2 algarismos. Uma forma da gente resolver essa questão, que eu acho mais interessante, porque ele diz que ele quer calcular os números que tem o algarismo 5. E aí pode ser um pouco complicado, muitas contas, né? Porque a gente pode ter 5 sendo repetido 3 vezes, 5 sendo repetido 2 vezes, ou 5 sendo repetido uma vez só. Então, uma maneira da gente fazer isso é a gente calcular todos os números e retirar aqueles que não têm o 5. Quando a gente subtrai os que não têm o 5, vai ficar somente os que têm 5. Como é que a gente pode fazer isso? Quantos números eu vou ter ao todo de 3 algarismos? E podem ser distintos ou não, tanto faz. Então, para o primeiro algarismo, lembrando que os algarismos são de 0 até 9, então são 10 algarismos. O primeiro algarismo eu não posso ter o 0, então só sobra 9. O segundo algarismo eu posso contar com 0 e com qualquer outro, então são 10. O terceiro, novamente, 10. Quando a gente multiplica pelo princípio multiplicativo, isso vai dar 900. 900 números. Pronto, então são 900 números ao todo. Só que eu tenho que contabilizar aqueles que não têm o 5. Vamos fazer aqui embaixo. Primeiro algarismo. Não pode ser o 5 em nenhum dos algarismos. E no primeiro algarismo não pode ser o 0. Então sobra 8. Por segundo algarismo, pode ser o 0, mas não pode ser o 5. Então sobram 9 e aqui 9 também. E essa multiplicação, 8 vezes 9 vezes 9, dá 648 números que não tem o 5. Tá? Não tem o 5. Quando a gente subtrair 900, 648, pega emprestado aqui, ó, 10, 8 menos 10, ou 10 menos 8, 2. Aqui fica 9 menos 4, 5. E aqui ficou 8, né? Peguei emprestado. 8 menos 6, 2. 252, letra A. E assim a gente encerra a resolução dessa prova.